uma coisa, agora vamos falar um pouquinho do CDC. Quais foram as mudanças que o CDC instaurou na relação do consumidor? Quer dizer, na relação consumerista, ela já existia antes do código. Ela só não era tratada por um tratado, um código que regulasse, né? O que o CDC inovou? É a lei principiológica que mais profundamente inovou o direito privado brasileiro nos últimos 50 anos, sem sombra de dúvida, sem a menor dúvida. Trouxe paradigmas novos que depois inspiraram o Código Civil, como a boa-fé objetiva, a proteção dos vulneráveis, a vinculação da publicidade, a responsabilidade objetiva. E isso é uma coisa importante. A responsabilidade objetiva Independentemente de culpa, apenas para citar algumas das questões do CDC, a vinculação da oferta, a questão da abusividade, das práticas abusivas, das cláusulas abusivas, os direitos básicos do consumidor que percorrem todo o código. E, recentemente, há 2 anos atrás, foi aprovada a Lei 1481, que visa corrigir a questão do superendividamento, o tratamento e prevenção do superendividamento. Acrescentou novos direitos básicos do consumidor. E aí você está entrando na pergunta seguinte. Então, eu queria perguntar para você o seguinte. Como é que você vê hoje em dia a proteção do consumidor no chamado e-commerce? Ou seja, como é que ele é tutelado pela legislação? Todo consumidor é um vulnerável e existem situações de assimetria que chamam uma ação terapêutica do Estado. O e-commerce é uma delas. Inclusive, existe uma ação pioneira do Ministério Público do Rio, que é de 2011, em face da B2W, da Americanas.com. E quando eu estava na 5ª Promotoria do Consumidor e do Contribuinte, essa ação chegou a passar por mim, é do colega Júlio Machado, que foi o autor da petição inicial, em face de atrasos sistemáticos no entrega. Eu me lembro disso. E foi quando o TJ do Rio tirou do ar o site da Americanas.com, suspendeu do ar. Essa ação é paradigmática. Eu atuei num outro caso paradigmático, que ainda não foi julgado pelo TJ do Rio, que é o caso do geopricing e geoblocking, que foi uma situação em que determinados consumidores foram discriminados diretamente por sites de comércio eletrônico durante as Olimpíadas do Rio, sendo impedidos de acessar determinados sites de comércio eletrônico, em certos casos, geoblocking, ou então sendo discriminados em relação à precificação. Ou seja, eles pagavam preços maiores ou menores de acordo com a cara dos freguês. Era isso. 40% a mais de acordo com a localização e nacionalidade. Ou seja, o que é um absurdo, é uma discriminação que contraria a Lei Geral de Proteção de Dados, contraria o princípio da neutralidade consagrado claro. da internet. Todos são iguais perante a lei, né? Exatamente. É isso. É a não discriminação. No caso, é uma discriminação direta. Existem alguns índices econômicos, como, por exemplo, o Big Mac. O Big Mac ele vai ter seu valor variável, seu custo variável, conforme o preço dos insumos, a tributação em cada país. Normalmente isso vai variar. Agora, não é razoável, não é crível que uma suíte no Copacabana Palace tenha valores diferentes em diferentes países, conforme a nacionalidade. Eu já tinha constatado isso, eu pessoalmente. Se você compra uma passagem Rio-Paris, o preço em dólar é X. Se você compra uma passagem em Paris-Rio, o preço é menor. E como é que o nosso código, como é que a nossa legislação protege nesses casos? Qual foi o pedido feito nessa ação? O pedido foi de danos morais coletivos, foi de obrigação de fazer, de cessação dessa prática abusiva. E o processo ainda não... São 2 processos, na verdade, em face de 2 empresas diferentes, ainda sem resultado definitivo. Está na primeira instância ainda. Na primeira instância, a última informação que eu tive é de que está em fase de perícia. Um processo marcante na minha carreira. E realmente Olhou para o Brasil. Um marco interessante, interessante.